E já não bastasse a catarata? 3 pontos de safena. A senhora fez a cirurgia? Fiz, mas não sei nem como que eu decidi. Fui operar tranquila. Não senti medo. Minha família toda ali, e todo mundo chorando. Sabe que eu nem chorei? Tem que ser fé. Fé, fé mesmo. Se não fosse a fé, eu não estava aqui, eu acho. Você aí de casa, imagine uma situação. A pessoa tem um infarto e nasce de novo. 6 anos depois, ela tem um outro infarto. Mais uma chance. 2 anos depois, um terceiro infarto. Mais uma oportunidade de vida. Você tem 7 vidas, Silvio? É uma só. Com certeza uma só. A vida é uma só, mas as oportunidades de recomeçar foram muitas. Além dos 3 infartes, Silvio chegou perto da morte outras 3 vezes. Eu tive um assalto, levei um tiro em 75. Em 1990, retornando de Belo Horizonte, um ônibus saiu para a contramão e pegou o meu carro na contramão. E para você ter uma ideia, eu vendi o carro para o ferro velho. Eu tive um capotamento dentro de um carro aqui próximo do Parque Anhembi. No terceiro infarte, Silvio, que também é paciente do Dr. Roque, foi operado e ficou 14 dias na UTI. Foi uma experiência dramática e inesquecível. O mais marcante para mim foi a passagem que eu tive de me ver morrendo e ir para outro local. E nesse local ter tido uma conversa então com uma luz muito forte que para mim era Deus. E aí eu fui me explicando, eu trabalho com vendas há muitos anos, eu fui dizendo, olha, meu nome é Silvio, eu tenho 42 anos, eu estava numa cirurgia e tal, deve estar havendo algum engano. E dentro dessa luz, dentro do arco, não é? De onde vinha essa luz, veio uma voz que é uma voz, a voz mais poderosa que se pode imaginar. Então ele disse assim, eu lhe dei o livre-arbítrio, você poderia ter sido o que você bem quisesse ter sido, você escolheu ser exatamente o que você é. Esta é a 7ª e a última oportunidade que eu lhe dou. Pode retornar. E fé? A fé é inabalável. Agora, eu diria para você assim que não haveria ninguém no mundo que pudesse me demover dessa fé. Inclusive a gente tá tendo um exemplo, né, na novela das 8, a respeito de Glória Pérez, a respeito de fé. O Tião, né, que é o boiadeiro aí, o galã, ele enxerga através do boi bandido, né, Loura? É isso aí, o pai dele que aparece. O pai dele que aparece para ele. E aí me parece que nos próximos capítulos vai ter aí algumas cenas e alguns indícios de que o Tião vai sofrer essa mesma experiência de ir e voltar. Nós vamos tentar falar com a Glória Pérez daqui a pouco e eu queria que você acompanhasse também. Mas antes, eu vou falar com um rapaz que está aqui, que já veio aqui com a gente em 2003, que é o Celso. Como vai, Celso? Prazer em vê-lo aqui com a gente. O Celso de Almeida, ele psicografou mais de 15 mil cartas, se você não ouviu em 2003 aqui. E foi parceiro do Chico, né? Posso dizer que foi parceiro, né, Celso? Aluno. Foi aluno. E na verdade na outra vez você me contou que demorou a assumir a sua mediunidade por medo, porque você não acreditava que fosse capaz, né, de fazer isso. O grande receio era o julgamento das pessoas, né? Eu pensava, meu Deus, eu saí da minha casa, sentar numa cadeira perante um público para fazer uma coisa que, de certa forma, é um pequeno sacrifício, mas é um sacrifício, para mim, pode ser até grande. E para ser julgado, aí o Chico me falou assim, olha, meu filho, você está querendo ser melhor que Jesus. Jesus foi julgado, chamado de impostor, malfeitor, mentiroso. Ele aceitou a cruz e carregou, obedeceu aquilo que os homens ditaram, né, dentro das suas leis. Agora, você pode julgar o político, você pode julgar o vizinho, o familiar. E por que não dá o direito das pessoas te julgar?
embora o julgamento seja um defeito. Você trabalhou com o Chico quanto tempo? Eu fui um aluno do Chico, assim, e estive presente com ele dos 16 aos 42 de idade. Até que aí eu resolvi assumir o meu trabalho justamente pelo que ele me disse. Você viu a matéria que nós mostramos aqui a respeito de que a fé remove montanhas e que a cura de algumas doenças, ou da maioria dos males, eu acho, vem através da fé. Você como espírita, quantos espíritas hoje existem no Brasil? Você tem ideia? Não tem, sei te responder. Você acredita, aqui está me dizendo que são mais de 4 milhões, né? Segundo, inclusive, dados, é o maior país espírita do mundo. Como você explicaria isso? A gente viu a explicação do médico, né? De que a fé ajuda. Para você, espírita. A fé é a nossa crença, é a nossa certeza em Deus, em nós, uma criatura irmã, em toda a criação de Deus. Agora, logicamente que a fé tem que, nós espíritas vemos por esse ângulo, que a fé tem que ser raciocinada. Se eu estou doente, eu vou procurar um médico. O médico é de Deus, a medicina é de Deus. Agora, depois que eu procuro um médico, e que o médico vai fazer o tratamento que a medicina oferece a ele, aquilo que a medicina pode oferecer a ele para tratar da gente, né? A ciência. Então, aí nós entramos com a nossa fé, com a nossa conversa em Deus, né? Porque essa coisa de dizer, por exemplo, a fé remove montanhas. O que Jesus quis dizer com isso, que a fé remove os nossos problemas. Não é tirar uma montanha daqui e pôr uma montanha dali. Claro. Então a fé tem que ser raciocinada. E as cirurgias espirituais que as pessoas fazem e acreditam e sabem? Olha, é aquilo que eu te disse. Eu estou dizendo como espírita kardecista. Se eu estou doente, Chico Xavier, vários médicos cuidavam dele. Ele tomava 20 medicamentos por dia. Se cuidava e aquele amor com aquelas mães, aquela coisa, ele falava assim, olha gente, o dia que eu vier a desencarnar, vocês podem pôr lá no meu túmulo. Aqui já Chico Xavier, muito a seu contragosto. Porque ele queria ficar perto da dor das pessoas. Mas ele se cuidava, tomava os medicamentos criteriosamente. E eu, pessoalmente, confesso que não encontrei uma pessoa com mais fé que Chico Xavier. E com relação a essas pessoas, como o depoimento que a gente teve, de que foram até o túnel, né, que me parece, nós vamos ter até 2 experiências contadas aqui, uma experiência contada, a respeito dessa ida até o outro lado, se é que a gente pode se chamar de outro lado, e voltado, né? Para você, o que é, Celso? O desdobramento não é a desligação do espírito do corpo. O espírito continua ligado ao corpo, mas fica igual uma pipa. Quando você solta ela e vai. Então, certamente essas pessoas foram até determinado lugar, através desse túnel que dá uma sensação de rapidez, de através dele assim, e de repente chegar em determinado lugar ou encontrar com determinadas pessoas, inclusive familiares que já faleceram. Isso é possível? Isso é possível. Eu queria conversar com a Lucy. Lucy? Lucy. Luft, você é parente da Lia Luft? Não, o meu nome é Lutfi, o sobrenome. Lutfi, tudo bem, Lutfi, Ana Maria? Tudo bem? Senta Prazer. aqui, por favor. Admiro você. Muito obrigada. E Maria Luísa Balona, que é do Instituto Balona. Balona? Isso mesmo. Malo Balona. Bom dia. Bem-vinda. Muito obrigada. Que é do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, que estuda fenômenos de clarividência e experiência fora do corpo e parapsiquismo, é isso? Mesmo. Conta primeiro a sua experiência, que eu fico muito impressionada sempre com essa possibilidade instigante.
Pois é, e realmente é uma super possibilidade, é uma realidade. Então, eu... Uma realidade para você, né? Para mim... Que a viveu. Exatamente. Para mim, ela é uma realidade e, a princípio, eu punha em dúvida essa realidade. Mas, a partir de pesquisa, há 10 anos, eu ando pesquisando fenômenos parapsíquicos. Mas por que você começou a fazer isso? Aconteceu o que com você? Desde criança, eu já vivenciava fenômenos parapsíquicos, né? Tipo o quê? Na verdade, eu saía do corpo. A minha consciência, a minha alma, saía do corpo tranquilamente. Acordada? Né? Não acordada, né? Algumas vezes durante o dia, onde eu me acalmava e eu me projetava, eu saía do corpo. Ia para onde? Para uma outra dimensão, né? E não me lembro de ser uma dimensão que me trouxesse apavoramento, medo, muito pelo contrário. Eu entendia, a partir de estar nessa dimensão, que os meus questionamentos, as minhas dúvidas, elas eram resolvidas. Mas eu não entendia esse processo, né? E aconteceu alguma coisa? Aí, quando eu passei pela primeira EQM, experiência da quase morte, com certeza... E o que é? O que aconteceu para você Aconteceu passar o seguinte, em 1972, eu fui convidada a ir passear, na época do carnaval, no Guarujá. E o apartamento onde eu estava fica na Enseada. Então, ali no final, né, é mar aberto, porque é uma península. E num dia tal, na terça-feira de carnaval, o tempo amanheceu meio nublado e as pessoas não foram até a praia. E algumas pessoas, e eu estava no meio de 3 pessoas especificamente, ficamos conversando, embora estivesse chovendo, mas uma chuva gostosa da gente ficar nela, né? E o prédio, ele é levantado sobre a rocha. Então é mar aberto. E ali a gente estava, de repente o tempo realmente deu uma virada inesperada e uma onda, enorme onda, veio do mar e me lambeu e me jogou sobre a rocha. E o meu corpo ficou ali. Naquele momento eu senti um estrondo na cabeça e aí eu já estava na outra dimensão. Eu já não estava mais, porque de lá, de onde eu estava, eu via o corpo se debatendo nas águas e na rocha, no vai e vem da onda, que estava muito forte. E por ali ser rocha, então tinha o fluxo e o refluxo. Então, e eu de lá, de onde estava, via o meu corpo lá. E eu adentrando um túnel, que a princípio ele era nublado, era acinzentado, e à medida que eu ia deslizando por esse túnel, ele ia se clareando. E nesse instante eu pude rever a minha vida. Desde a infância, todo um processo... Mas é tudo muito rápido. Olha, lá real. Uma realidade, uma infinita eternidade. Mas esse processo todo de eu estar aqui, de eu ter caído, de eu ter considerada morte... Você chegou aonde? Só para eu chegar no fim desse túnel com você. Eu cheguei quase do lado, onde tinha uma figura tranquila, diáfana, me inspirando muita paz. E a partir do momento que eu revi a minha vida, eu pedi para voltar. Eu disse, eu não posso chegar até aí. Eu preciso voltar para terminar algumas tarefas importantes. Porque eu tinha visto o meu começo nessa vida e até aquele momento. Eu